O Internacional começou a sua preparação para enfrentar o Juventude neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, buscando uma retomada com as vitórias após uma sequência de 4 jogos sem vencer. Para esta partida, Roger Machado deve mudar o time. E alguns indicativos já começam a acontecer na atividade desta quinta-feira, que teve os portões abertos, em parte dela para a imprensa. A gente fala também a respeito dos 150 mil sócios, marca recorde atingida pelo Internacional nesta quinta-feira após resultado ruim contra a equipe do Nacional. A medida administrativa tomada pela Conmebol para punir um narrador que cometeu uma injúria racial dentro do Beira-Rio na partida entre Inter e Nacional. Falaremos também sobre a venda de Johnny, que pode colocar milhões de euros nos cofres colorados ainda neste ano. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 23 de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento da parte da tarde no CT Parque Gigante. Os jogadores se reapresentaram depois do empate em 3-3 contra a equipe do Nacional do Uruguai e iniciaram a preparação para enfrentar o Juventude no sábado pelo Campeonato Brasileiro. A notícia é positiva. O Inter vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar pensando nesse jogo. Nesta quarta, por exemplo, já teve treino. Aqueles jogadores que atuaram contra o Nacional, os titulares, fizeram um trabalho regenerativo. Aqueles que não jogaram os 90 minutos trabalharam no gramado do CT Parque Gigante. Já na quinta-feira, o Roger vai ter todo o grupo à disposição. Quinta e sexta, preparando o time para enfrentar o Juventude. Borré foi uma ausência entre aqueles que não jogaram 90 minutos, tá? Ele jogou o segundo tempo foi mais exigente do que o primeiro, ele teve um desgaste maior, ficou de fora. Gabriel Carvalho, que foi titular, participou, porque jogou apenas os 45 minutos do primeiro tempo. Isto pode indicar que lá no sábado a gente tenha o Borré voltando para o time titular e o Gabriel Carvalho saindo do time titular. Mas pode não indicar também, apesar disto ser uma tendência em relação às mudanças que o Roger deve fazer na equipe para o sábado, em função do desgaste, em função do acúmulo de jogos, mas também pensando na estratégia para a equipe para o jogo contra a equipe do Juventude, tá? Dentro deste cenário, eu gravei um vídeo na tarde desta quarta-feira, falando sobre uma outra mudança que deve acontecer, que é a do Bruno Henrique. A primeira mudança que o Roger deve fazer na equipe, pensando na partida contra a equipe do Juventude. O Bruno Henrique, que saiu vaiado, é um jogador que está dentro desse processo de desgaste emocional e deverá ser preservado do jogo desse sábado. Eu trago no vídeo quais são as opções que Roger trabalha e em quais condições ele trabalha essas opções. É só conferir no vídeo que eu gravei na tarde desta quarta-feira, tá? Dito isso, o Inter nesta manhã anunciou uma informação muito importante, uma marca recorde atingida pelo clube que chegou a 150 mil sócios. Isso foi muito celebrado, são 150 mil sócios ativos que o Inter tem neste momento, tá? E aí a palavra do presidente Alessandro Barcelos para o site oficial do Inter. A marca de 150 mil sócios é a prova da grandeza do Esporte Clube Internacional e da confiança que a nossa torcida deposita no clube. Esse resultado valoriza a nossa história, fortalece o nosso futuro e reflete a paixão, a lealdade e o compromisso do torcedor em construir um Inter cada vez mais forte, competitivo e representativo. Seguiremos trabalhando para retribuir essa confiança. Juntos alcançaremos novos feitos dentro e fora de campo, comentou o presidente Alessandro Barcelos ao site oficial do Internacional, uma marca muito importante e que é histórica para o contexto colorado, 150 mil sócios mesmo depois de um resultado ruim contra a equipe do Nacional do Uruguai, tá? Dito isso, e avançando na pauta, existem outros assuntos que repercutiram nesta quarta-feira. Um deles é uma punição anunciada pela Conmebol a um narrador que cometeu uma injúria racial dentro do Beira-Rio. Trata-se
de Javier Echangue, tá? Carlos Javier Echangue, que é um jornalista uruguaio, narrador uruguaio, que na narração do terceiro gol do Internacional foi ofendido por alguns torcedores do Inter. E aí ele para a narração e no meio desta narração ele volta e chama os torcedores do Inter de macacos. Ele publicamente se desculpou, dizendo que não entendia o termo como um termo de conotação racista, mas a Conmebol agiu. E a Conmebol suspendeu o narrador dos eventos da Conmebol. Ele perdeu os direitos de transmissão dos eventos da Conmebol. É uma transmissão de rádio, né? Uma transmissão de web, como não se transmite o jogo, mas ele perdeu o direito de estar credenciado no estádio e de transmitir essas partidas. Uma medida da Conmebol que tem focado nessa temporada de 2025 no combate ao racismo e toma esta decisão, esta medida contra este jornalista. Houve também um torcedor do Nacional preso no Beira-Rio por um ato de injúria racial, que foi flagrado pelas câmeras do Beira-Rio. A Brigada Militar foi até a torcida, retirou o torcedor e o prendeu. Ele vai responder ao processo agora, voltando para o Uruguai, mas vai responder a este processo também de injúria racial, tá? Dito isso, uma última informação, tá? E ela envolve o volante Johnny, que está no Betis da Espanha, tá jogando muito bem no Betis da Espanha, tem o interesse do Tottenham da Inglaterra e agora desperta o interesse do Atlético de Madrid da Espanha. E o interesse do Johnny é permanecer na Espanha. O Atlético de Madrid pode chegar a quantias na casa de 30 milhões de euros. Se fala até em 40 milhões de euros, tá? Mas o Inter possui 20% em cima da plusvalia do jogador. O jogador foi vendido por 8. Se ele for vendido por 30, o Inter tem 20% de 22. Se ele for vendido por 40, o Inter tem 20% de 32. Esta é a conta. Mas é uma conta que pode colocar muita grana nos cofres do Beira-Rio. Se o cálculo for em cima de 40 milhões de euros, por exemplo, a gente pode estar falando de quase 7 milhões de euros nos cofres do Inter, por um jogador que nem está mais aqui. O Johnny está rendendo muito no Betis da Espanha e pode fazer com que isso gere uma grana para o Internacional. A tendência é que ele não fique muito tempo no Betis, porque de fato ele está despontando no cenário do futebol europeu. E isso vai fazer com que o Inter lucre bastante. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds desta quinta-feira, envolvendo um jogo que interessa ao Inter e que o Inter tem que ficar de olho pela Libertadores da América, que é o jogo entre Bahia e Atlético Nacional de Medellín. Odd do Bahia tá pagando 1,82, empate 3,65, Nacional 4,35. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!